Bem-vindos a mais uma aula de Química com a professora Liliane Hanna. Hoje iremos falar sobre hidrocarbonetos, alcenos e alcinos. Começamos com a definição de alcenos. São hidrocarbonetos que possuem dupla ligação entre carbonos. Esses hidrocarbonetos, que contêm um número menor do que o número máximo de átomos de hidrogênio, são chamados de hidrocarbonetos insaturados, sendo a ligação dupla chamada de insaturação. Os alcenos são raros de encontrar na natureza, sendo mais reativos que os alcanos, por causa da presença de ligação dupla. Para nomear os alcenos, é necessário numerar os átomos para indicar onde está a insaturação, ou seja, onde se encontra a dupla ligação. O número deve ser colocado antes do infixo, conforme a regra estabelecida pela norma internacional IUPAC. Temos que colocar primeiramente o prefixo, mais o número de ligação, mais em e mais O, para identificar que se trata de hidrocarboneto. No exemplo, nós temos aqui o buteno, but-1-eno. Você coloca primeiro o prefixo com relação ao número de carbonos. But quer dizer que tem 4 carbonos na cadeia. 1 é onde está posicionada a ligação dupla, que está no primeiro carbono. En, para dizer que é uma dupla ligação, e O, para falar também que é um hidrocarboneto. Para nomear os alcenos ramificados, é preciso considerar como cadeia principal aquela que contém a maior sequência, que inclui a ligação dupla. A numeração deve iniciar pela extremidade mais próxima da dupla ligação. Você vai ter que selecionar a cadeia carbônica, que deverá conter o maior número de carbonos. Mas além de conter esse número de carbonos, você tem que selecionar a cadeia e tem que estar inserida também a dupla ligação. Nesse caso, nós temos aqui o composto com a nomenclatura 6-metil-oct-3-eno. 6-metil significa onde o radical CH3 está ligado. Se encontra no 6º carbono. Oct, porque tem 8 carbonos a cadeia. E 3, para dizer onde está posicionado a dupla ligação. E em, para identificar que se trata de um alceno. O, para identificar que se trata de um hidrocarboneto. Principais alcenos, também conhecido como etileno, tem a fórmula C2H4 e é o gás utilizado para amadurecer frutas, que são colhidas verdes e recebem o gás para amadurecer antes de chegarem ao consumidor. É quase que um amadurecimento forçado. É muito comum você pegar frutas e embrulhar, às vezes em jornal, e guardá-las por um determinado tempo, e logo em seguida você vai ver que as frutas vão amadurecer com mais rapidez. Então essa aí é a ação do gás etileno. Polietileno e o polipropileno. Alguns alcenos, como o etileno e o propileno, sofrem uma reação chamada de polimerização. A união de várias unidades desses alcenos forma os polímeros, o polietileno e o polipropileno, muito utilizados no cotidiano em sacolas plásticas e embalagens. Os alcinos, ou grupo dos acetilenos, são hidrocarbonetos que possuem tripla ligação entre os carbonos. Sua fórmula geral é CnH2n-2. Aqui nós temos na imagem um exemplo de um alcino. Agora, a gente vai trabalhar com a ligação tripla.
O acetileno constitui a chama obtida nos maçaricos, que pode alcançar a temperatura de 2.800 graus Celsius. Nomenclatura dos alcínios é parecida com a dos alcenos. Agora você, em vez de colocar o infixo em, você vai colocar o infixo ino. Prefixo, você vai usar o número de carbonos, com relação ao número de carbonos que vocês já conhecem. O infixo, a ligação entre os carbonos, então vai ser in, para dizer que é ligação tripla, e o sufixo o, que é o término da cadeia, para identificar que se trata de mais uma família do hidrocarboneto. Aqui nós temos aqui a tabela dos prefixos com relação ao número de carbonos, que vocês já conhecem. Nós falamos lá quando estávamos falando de alcanos. O número de hidrogênios é sempre igual ao dobro do número de átomos de carbono, menos 2 unidades. Então, se você pegar a fórmula geral CnH2n-2, você vai ver que, nesse caso aqui, vamos pegar como, por exemplo, o propino. Nós temos 3 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. No butino, nós temos 4 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. E assim, conforme o exemplo. Nós temos o pentino e o hexino. Note que se fosse um alcano, você teria menos 2 hidrogênios. Se fosse um alceno, você também teria menos 2 hidrogênios. No caso aqui, por se tratar de um alcino, nós vamos ter também menos 2 hidrogênios aqui. Então, o etano é C2H6, o eteno C2H4 e o etino C2H2. Nós temos aqui mais exemplos de alcinos, o etino, o propino e o but2-ino. O butino, a tripla ligação receberá o menor número, sendo mais importante sua ramificação. Nesse exemplo, nós temos o radical presente no 4º carbono da cadeia carbônica e a ligação tripla está posicionada no 1º carbono. Então, nós temos 4-metil-pente-1-ino. Outro exemplo, 5-etil, 6-metil-hept2-ino. Nós temos um radical metil posicionado no carbono 6 e nós temos um radical etil posicionado no carbono 5. E a nossa tripla ligação encontra-se posicionada no carbono 2 da cadeia carbônica, que contém 7 carbonos. Outro exemplo para vocês e obrigada!